Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e exaltado seja o nosso bom Deus, que mais uma vez nos dá o privilégio de estarmos juntos, adorando, louvando e bendizendo o seu santo e excelso nome. Aleluia. Convido você nessa noite a meditar comigo num texto bíblico que está no livro de Josué, capítulo 2. Josué capítulo 2, versículo 21. Josué 2, 21. Vamos relembrar essa história bíblica e Deus nessa noite vai usá-la para nos trazer um ensino poderoso, abençoado, edificante. Josué 2, 21. Diz assim o texto: seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela armou o cordão vermelho na janela. Quero pegar só essa última frase desse texto, quando diz: depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Curva sua cabeça. Vamos mais uma vez falar com Deus. Pedir a Ele a compreensão perfeita, correta, de tudo aquilo que pelo Espírito vamos receber do Senhor nesta noite. Glorioso Deus e Pai, Senhor, nós temos a compreensão e a certeza plena de que foi o Senhor que nos conduziu a esta casa de oração aqui nesta noite. De que houve, ó Deus, uma conspiração do inimigo para que não estivéssemos aqui, para que a nossa mente, o nosso corpo estivesse, ó Deus, nesse momento em outro lugar, fora, ó Deus, da comunhão dos santos, fora, Deus, desse ambiente abençoado. Mas o Senhor nos trouxe aqui, nos trouxe com um propósito. O propósito, ó Deus, de que através da comunhão, através da adoração, fôssemos, ó Deus, tratados por Ti nesta noite. E que a sublime e santa palavra Tua, Senhor, fosse derramada no nosso coração. E o Senhor vai tratar com cada um de nós. O Senhor, ó Deus, vai trazer resposta através dessa mensagem. O Senhor vai trazer despertamento. O Senhor vai trazer renovo. O Senhor vai trazer edificação de vidas e glória para o Teu santo nome. Nós oramos, ó Deus, para que tudo isso venha sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, o texto bíblico fala da história de uma mulher chamada Raabe. E esse texto vai encontrar esta mulher num momento muito difícil da sua vida, num momento crucial. Raabe era uma jovem prostituta que morava numa cidade chamada Jericó. E Jericó é uma das cidades mais antigas que nós encontramos na Bíblia. Mas o curioso é que aquela cidade era cercada por uma grossa, uma enorme muralha. E enquanto a quase totalidade dos habitantes moravam no interior daquela cidade, protegido pela muralha, Raabe edificou a sua casa no alto da muralha. Dali ela conseguia ter uma visão muito grande de toda a cidade que estava no interior, mas uma visão também do que ocorria fora daquela muralha. O texto diz que a nação de Israel está se aproximando de Jericó, e nesse momento a liderança do povo de Israel está com Josué. E Josué vai empreender uma guerra contra Jericó. Então, de maneira preventiva, ele levanta 2 homens para ir àquela cidade, se infiltrar na cidade e espiar a cidade, para saber quais eram as suas fortalezas, quais as resistências, o número de armas, de homens que ele iria enfrentar naquela guerra. Os 2 espias chegaram naquela cidade e estiveram algum tempo ali olhando aquela cidade, mas o texto diz que eles foram descobertos. E se fossem pegos, seriam mortos. Tentando encontrar um local para se esconder, eles foram se abrigar na casa da prostituta Raabe. Porque imaginavam que ali não seriam figura suspeita. Com certeza aquela casa recebia muitos homens. O trânsito era frequente, principalmente à noite. Então foi um lugar que não ficaria sob suspeita dos moradores nem das autoridades daquela cidade. Durante os dias em que aqueles homens ficaram ali escondidos,
eles compartilharam com Raabe a vontade de Deus, o projeto de Deus para tudo o que viria a acontecer. Eles anunciaram a Raabe que uma guerra iria acontecer nos próximos dias e que aquela cidade seria destruída pelo exército de Israel. Não ficaria pedra sobre pedra, não ficaria nenhuma casa, nenhum dos moradores iriam sobreviver àquele grande ataque. Aquela mulher poderia ter suspeitado daquela informação. Ela poderia ter olhado com desconfiança, mas ela acreditou naquela palavra. Ela reconheceu naqueles homens a sinceridade e a verdade de alguém que está falando do poder de Deus e da palavra de Deus. E diz a narrativa que ela começou a clamar aqueles homens. Clamou misericórdia por sua vida, clamou misericórdia pela sua família. Embora provavelmente Raabe não tivesse um bom relacionamento com seus familiares, devido à escolha de vida que ela fez, mas ela tinha amor pelos seus pais, ela tinha amor pelos seus irmãos, e ela está clamando: por favor, tenham misericórdia de mim e dos meus familiares. Aqueles dois espias, agradecidos pela proteção que receberam de Raabe, antes de retornar ao seio do exército de Israel, a convivência de Josué, eles então deram uma orientação. Eles pegaram um fio vermelho, um cordão vermelho, e entregaram para aquela mulher e disse: olha, você vai reunir os teus familiares aqui na tua casa, aqueles que moram lá dentro da muralha, deverão vir aqui para dentro da tua casa e ficar aqui aguardando o momento em que a guerra vai se iniciar. O exército vai atacar essa cidade com muita fúria, e todas as casas serão destruídas. Mas você vai colocar esse cordão vermelho, esse fio vermelho, e o texto disse que era de um vermelho intenso como a escarlate. E você vai colocar na janela, porque quando o exército vier com muita fúria sobre todas as casas, vai olhar especialmente procurando esse fio. E esse fio vai fazer com que a tua casa, a tua residência, a tua família seja poupada. Aqueles homens se despedem de Raabe e descem por uma corda daquela muralha. E agora Raabe está ali, na sua casa. Ela vai, o texto diz que ela colocou o fio na janela. E a vida de Raabe agora está por um fio. O futuro de Raabe está por um fio. A família de Raabe está por um fio. Queridos, assim como os dias que virão na vida daquela mulher, dias de temor, dias de angústia, dias de inquietação, dias de dúvida, muitas pessoas estão vivendo uma situação semelhante a dela, em que há algo na sua vida, em que uma situação na sua vida, em que uma área da sua vida hoje enxerga que está por um fio. Algumas pessoas estão passando por momentos tão delicados de saúde, estão no leito de hospital, desenganados pelos médicos, e você vai entrar em contato com aquela pessoa e percebe que a vida dela está por um fio. Quando eu estava iniciando a pregação, antes de começar a pregação na minha igreja ali, hoje, uma jovem entra na igreja e ela entra muito aflita. Ela diz: pastor, eu gostaria de conversar com você sobre compartilhar algo. Eu digo: olha, o culto já começou e eu vou já ser chamado para pregar, mas eu estaria aqui na terça-feira dando atendimento. Se você vier, eu converso com você. E ela fez aquela cara assim de que era algo difícil, urgente, se ela não poderia me adiantar o assunto. Então eu saí na lateral da igreja, eu digo: converse um pouquinho comigo aqui. E ela começou a falar do seu casamento, da sua vida conjugal, começou a chorar. E ela falou de uma situação extremamente delicada que ela descobriu hoje à tarde. E o que ela estava dizendo, em outras palavras, é: o meu casamento está por um fio. Eu não sei se eu vou terminar a noite casada com aquele homem. Algumas pessoas, no meio da crise econômica gravíssima em que vivemos, estão vendo a sua vida financeira, a sua vida profissional, os seus negócios, talvez, irmãos, passando por um momento tão delicado que parece que tudo está por um fio. E nessa noite Deus incomodou meu coração para estar falando convosco sobre isso. E o tema da mensagem que compartilharemos de Deus com a igreja é: por um fio. Por um fio.
Aqueles homens estão indo embora. E Raabe está com o coração apertado, porque ela sabe que um grande e terrível acontecimento sobrevirá naquela cidade. E que as vidas não serão poupadas. E agora ela olha para a janela dela, e a sua esperança está naquele fio vermelho, naquele fio de escarlate. Aquele fio resumia toda a sua história de vida, a sua história familiar. Eu estava olhando para esse texto e algo me chamou a atenção. Por que um fio? Eu imagino a dúvida no coração de Raabe. A muralha de Jericó, em alguns locais, ela chegava até 6 metros de altura. Imagina o exército, a tensão que ocorre antes de uma guerra. Aqueles homens ali, e ela pensando, será se eles vão enxergar esse fio? É tão fino, de uma distância grande. Por que eles não pediram para ela colocar uma toalha? Por que não um lençol? Por que não uma colcha de cama? É algo tão fino, é algo tão frágil. Mas vejam, aquele fio era muito mais do que um sinal. Aquele fio era algo simbólico. E em primeiro lugar, aquele fio representava até onde as escolhas erradas de Raabe a levaram. Aquela moça fez muitas escolhas em sua vida, e fez escolhas erradas. E essas escolhas levaram a sua vida e da sua família a estar naquela situação delicada. Queridos, muitas vezes nós estamos por um fio e estamos querendo encontrar culpado para a situação delicada em que estamos envolvidos, mas talvez são as nossas próprias escolhas, as escolhas erradas, equivocadas, fora da orientação de Deus, que nos conduziu a essa situação tão difícil. Mas aquele fio também demonstrava que mesmo quando o que nos resta é bem pouco, ainda assim não podemos desistir. Se tudo que ela tinha era aquele fio. Eu sei que havia momentos em que ela olhava para aquele fio, olhava para tudo aquilo que estava envolvido, para tudo aquilo que aqueles homens falaram, e ela sentiu o desejo de desistir, mas ela olhava para aquele fio e dizia, eu não posso desistir. Irmãos, a Bíblia nos mostra que às vezes coisas pequenas podem fazer toda a diferença quando a nossa vida está numa situação tão delicada. O que fazer se a minha vida está por um fio? O que fazer se o meu casamento está por um fio? O que fazer se o meu filho está por um fio? O que fazer se os meus negócios estão por um fio? O que fazer se o meu futuro está por um fio? O que fazer se o meu curso está por um fio? O que fazer se a minha vida está tão complicada que eu olho ela dependurada, sabe, numa coisa tão frágil? Eu quero dizer algo para você. Se hoje o que te resta é apenas um fio, transforme esse fio no fio da oportunidade. Olhe, enxergue, veja nesse fio o fio de uma oportunidade. Queridos, às vezes na vida nós achamos que temos que ter muitas oportunidades. Nós queremos e aguardamos ansiosamente as muitas oportunidades que elas se abram sobre a nossa vida. Mas há momentos que o que nós precisamos é aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. A oportunidade que Deus nos dá. Aquele fio de escarlate era mais uma oportunidade que Deus estava dando para aquela mulher. E ela tinha que olhar para aquilo ali e dizer, glória a Deus, porque Deus ainda me deu essa oportunidade. Eu ainda tenho uma oportunidade de reverter a situação. Eu ainda tenho uma oportunidade de mudar. Pode ser que o quadro hoje seja um quadro devastador, um quadro difícil no teu relacionamento. Mas você chega e está por um fio, então levante as tuas mãos para o céu e diga, Deus, eu ainda tenho uma oportunidade. Ainda é possível mudar essa situação.
Aquele fio era uma oportunidade de uma nova vida. Ainda havia oportunidade de reconstruir a sua vida. Aquele fio era a oportunidade que Deus estava dando para aquela mulher de fazer as coisas diferente. Era a oportunidade de recomeçar. E sabe o que é mais interessante? Ela aproveitou a oportunidade. Ela aproveitou. Irmãos, Deus sempre abre no momento certo a janela da oportunidade na nossa vida. Deus sempre abre. Você nunca vai poder reclamar dizendo que Deus não te deu oportunidade da vida, que essa janela nunca se abriu diante de você. Portanto, guarde com fé, porque Ele vai abrir essa janela. Não desperdice, não jogue fora as oportunidades que Deus está te dando. Não feche a janela. Você sabia que aquele fio de escarlate foi a oportunidade que Deus deu para que Raabe e sua família fosse salva? Oportunidade de salvação. Se Deus hoje te der essa oportunidade, a oportunidade de mudar de vida, não desperdice. Se hoje Deus te der a oportunidade, te mostrar que é a oportunidade de você se reconciliar, e você está afastado da comunhão com Deus e da igreja de Deus, não desperdice. Se Deus hoje te der a oportunidade de aceitá-lo como Salvador, e você reconhecer que não tem aliança com Ele, não desperdice. Raabe olhava para aquele fio, como muitas vezes nós estamos olhando para o nosso quadro desolador, difícil. Mas se hoje o que te resta é apenas um fio, transforme esse fio num fio de fé. Encha o teu coração de fé. A Bíblia diz, irmãos, que um pouco de fé já faz grande diferença. Se tivermos fé como um grão de mostarda. E quantos estão lamentando porque não tem a fé de Abraão? Você não precisa da fé de Abraão. A fé de Abraão, Deus tratou com Abraão. Mas olhe para cada situação que você está vivendo e olhe com fé. Sabe, querido, Raabe precisou desenvolver uma fé no coração de que aquele fio era suficiente. Se o que Deus tinha para ela era aquele fio, aquilo era suficiente para a salvação da sua casa e da sua família. Aleluia! Ela precisou, irmãos, exercer a sua fé. Ela precisou convencer os seus familiares de que eles tinham que ir para a sua casa. Imagina Raabe, talvez com meses, anos que não visitava os seus pais, porque tinha uma vida que envergonhava a sua família. Ela tendo que se encher de coragem para, ao acreditar na história daqueles homens, olhar para aquele fio, eu tenho que ir falar com a minha família. Eles precisam sair de onde estão e vir para cá. Porque aqueles homens não disseram que eles seriam salvos se eu cortasse esse fio e colocasse um pedaço aqui e outro lá, não. Mas que eu deveria ir até eles e trazê-los até a minha casa. E ela vai ter que ir, irmãos, e falar para a sua família de tudo aquilo que aconteceu. E talvez se eles procurassem dizer, mas como você acreditou nisso? Qual é a evidência, qual é a prova? E ela dizia, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho esse fio de escarlate. É tudo que eu tenho. Porque a fé não se explica. A fé não é algo racional. A fé nós temos, é uma convicção que bate fundo no nosso peito, irmãos, que nós temos dificuldade de explicar para as pessoas, de traduzir em palavras, mas nós sabemos o que sentimos. É a fé que sustentou o seu lar no meio daquela tempestade. Irmãos, é a fé que sustenta a nossa caminhada familiar em alguns momentos. É só a fé. Veja, a fé não impede a tempestade, a fé não impede o problema, a fé não impede a crise, mas a fé te sustenta durante a crise, a fé te fortalece, a fé permite que você continue andando apesar da crise. Porque é a fé que não me deixa desistir. É a fé que não me faz retroceder. Vou falar algo aqui que a quase totalidade dos que estão aqui entendem. Crente consegue ir além do
que a maioria lá de fora consegue ir. Nós caminhamos. Nós, irmãos, somos especialistas em caminhar a segunda milha. Quantos estão aqui caminhando a segunda milha no relacionamento com o irmão? Pastor, se dependesse dele, nós não caminharíamos mais junto. Quantos estão caminhando a segunda e a terceira milha aqui, irmãos, com o esposo, com a esposa? Pastor, se fosse depender apenas de sentimento, eu já teria desistido, mas eu tenho um compromisso. Em primeiro lugar, eu tenho um compromisso com meu Deus. É a fé que não nos faz desistir, queridos. Portanto, se há um fio ainda, esse fio representa a tua fé. A tua fé, sabe, queridos, que vai te sustentar. Ela é pequena, mas ela é suficiente diante de Deus. É a fé que me leva a enxergar a luz no final do túnel, quando ninguém está enxergando, quando talvez a tua mãe está dizendo, tu ainda vai continuar. Eu estou enxergando que é a resposta de Deus, eu estou enxergando o poder de Deus, eu estou enxergando o anjo de Deus segurando a minha mão, eu vou continuar. Por isso, todos os dias declare, eu creio que Deus vai trazer solução. Eu creio que Deus vai trazer resposta. Eu creio que Deus vai mostrar uma saída. Meu querido, se tudo que você tem é um fio, transforme esse fio no fio da luta. Transforme esse fio no fio de luta. Veja, Raabe não paralisou a sua vida por causa da situação difícil que ela enfrentava. Eu fico imaginando os muitos afazeres de Raabe, as muitas ocupações. Ela olhava para o fio, mas ela tinha que todos os dias ir na casa do pai e da mãe convencer, vocês têm que ir lá para casa. Aleluia. Ela olhava para o fio, mas ela continuava cuidando dos seus afazeres. Não paralise a tua vida, não pare de lutar. Você tem que lutar quando você tiver muita força, lute quando você tiver pouca força, lute quando você se sentir sem força, mas continue lutando. Aí você chega para mim e diz, pastor, eu estou cansado. Você não conhece a minha luta, eu não conheço, mas Deus conhece. O Deus das Escrituras. O Deus de Isaías 40, 31, e olha o que ele diz para você, que já luta há muito tempo. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe por quê? Porque Deus nos sustenta nas nossas lutas. No dia que você não tiver força, Deus te carrega. No dia que você amanhecer, eu não tenho força para nada, Deus te coloca no colo e diz, filho, hoje eu vou andar com você no braço, mas amanhã você vai voltar a caminhar. Aleluia. Meus irmãos, sempre haverá esperança para os que confiam no Senhor, sempre. Tito no capítulo 2, versículo 12 diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, sempre aguardando a bem-aventurada esperança. Para quem confia no Senhor, não há causa perdida. Não há causa perdida. Quem confia no Senhor tem a sua esperança renovada a cada dia. Eu sei que não foi fácil para Raabe acordar, levantar e ficar olhando para aquele fio, olhando para aquela situação que não mudava, olhando para aquela situação que demorava a ter um desfecho. E talvez você fique dizendo, olha pastor, mas já faz muito tempo que eu lido com isso, já faz muito tempo que eu aguardo o resultado, já faz muito tempo que eu aguardo a manifestação de Deus para trazer uma solução. Nós temos dito uma coisa, enquanto Deus não muda a situação, Ele nos ensina a lidar com ela. Quando você ora para que uma situação seja mudada, ou Deus muda aquela situação, muda você. E talvez o que Deus esteja fazendo no momento é tratando com você, é mudando você, sabe, querido?
É fazendo alguns ajustes na tua vida. Os dias, queridos, que ocorreram entre a saída daqueles homens e o retorno do exército, e eu não sei quantos dias foram, mas foram dias de Deus tratando no coração daquela mulher, fazendo ajustes, fazendo conserto. Dia a dia Deus está fazendo intervenção no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, para que possamos estar moldados conforme a sua vontade. Mas há uma palavra de Deus nessa noite que pelo Espírito Santo você precisa entender. Aqueles homens estavam saindo, diz: pendure o fio de escarlate na janela. E ao você fazer isso, você está dizendo: eu creio no poder de Deus. Eu creio. Não tire o fio da janela. Não tire a tua fé. Sabe? Quando Raabe se sentia tentada a tirar aquele fio, ela olhava para as casas daquela cidade, nenhuma tinha sinal de nada, marca de nada. E olhava para a janela dela e ali tinha uma marca de um fio vermelho, escarlate. E aquele fio tinha, queridos, aquele fio tinha uma comunicação direta para o mundo das trevas, dizendo: essa pertence a Deus. Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, nós estamos comunicando ao inimigo: eu pertenço a Deus, a minha vida pertence a Deus, a minha família pertence ao Senhor. O fio de escarlate neutralizava a maldição. A ação do mal viria sobre aquela cidade. Mas aquele fio de fé, impedia que aquilo que o inimigo iria fazer contra todos os outros lares e as outras famílias acontecesse sobre a vida daquela mulher. Aquele fio, dia a dia, levou aquela mulher a desenvolver uma luta interior. O inimigo tentando induzir a ela não crer no poder de Deus, mas ela crendo que aquele fio seria suficiente para o poder de Deus se manifestar. Se hoje tudo que resta em você é um fio de esperança, olhe para esse fio como uma oportunidade, segure bem. Deus está te dando uma oportunidade. Olhe para esse fio e veja a motivação que você precisa ter para continuar lutando. Pois esse fio é suficiente para que Deus realize uma grande obra na tua vida. Deus abençoe você e que você possa afirmar muito bem no teu coração, com convicção, cada ensinamento que Ele trouxe ao teu coração. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor dizendo glória a Deus.